Olha, o novo governador do estado oficialmente deu início ao mandato. Nessa terça-feira, Carlos Moisés da Silva, do PSL, que segundo o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 71% dos votos válidos no segundo turno das eleições, tomou posse na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos ver. No início da tarde, Carlos Moisés da Silva participou de um culto ecumênico na Catedral Metropolitana. Ao lado dele, a esposa, as duas filhas e os pais. Também estavam presentes Daniela Rainer, a vice-governadora eleita, e os futuros secretários. A cerimônia foi conduzida pelo arcebispo e 2 pastores. Da igreja, seguiram para o Palácio Barriga Verde. Antes do tradicional rito de posse, Carlos Moisés fez um breve discurso à imprensa e respondeu a apenas 3 perguntas. Falou sobre a prioridade com investimentos em infraestrutura, em especial nas rodovias do estado, e na educação técnica para ajudar jovens no primeiro emprego. Também confirmou o nome do professor Luiz Felipe Ferreira, que atuou como coordenador de transição para assumir a Controladoria Geral de Santa Catarina. É perceptível que os nossos secretários têm sido escolhidos sob um critério técnico e todos eles têm atuação nas áreas para as quais eles foram escolhidos. Isso é um momento diferente, posso dizer, do que acontece na maioria dos estados brasileiros. No plenário, Silvio Drevke, do Partido Progressista e presidente da Casa, dirigiu a sessão. Eduardo Pinho Moreira fez um discurso em que pontuou os desafios do cargo de governador e avanços que conseguiu realizar em sua administração. Eu tenho certeza que eu entrego ao Carlos Moisés da Silva e a Daniela Rainer com muita tranquilidade. Os conheci nesses poucos meses pós-eleição e percebi o seu interesse em fazer uma gestão moderna, ágil, realizadora. Na sequência, passou a faixa para Moisés. Ele e a vice Daniela fizeram um juramento e assinaram o livro de posse. Foi uma cerimônia rápida, durou menos de 1 hora. O governador segue com a agenda de compromissos nesta quarta-feira. Pela manhã, os novos secretários serão empossados. À tarde, Carlos Moisés receberá a imprensa, onde deve anunciar quais medidas vão ser adotadas para o seu primeiro ano de governo. Ao deixar o plenário, o governador foi recebido do lado de fora com honras militares e ganhou um banho de batismo, ritual do Corpo de Bombeiros, onde Moisés serviu por 30 anos. E o presidente Jair Bolsonaro também tomou posse em Brasília. Durante o discurso no Congresso Nacional, ele reiterou compromissos de campanha e disse que vai trabalhar incansavelmente para colocar o Brasil no rumo certo. Vamos ver. O rito de posse cumpriu as etapas tradicionais. Começou na Catedral de Brasília por volta das 2h30 da tarde. De lá, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Congresso no famoso Rolls Royce aberto, acenando para simpatizantes na esplanada dos ministérios. Ele e o vice Hamilton Mourão foram recebidos pelos presidentes da Câmara e do Senado e passaram pelo tapete vermelho até chegarem ao plenário da Câmara. Lá, ambos fizeram o juramento à Constituição e assinaram o termo de posse. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos. E pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. E aqui, o Congresso Nacional vai ser fundamental para o sucesso do novo governo. O diálogo com deputados e senadores promete ser intenso na busca pela aprovação de matérias consideradas polêmicas, como a reforma da Previdência e as privatizações. Ele vai ter, não digo uma facilidade, mas vai transitar, sim, muito bem com o novo Congresso Nacional. Esperamos que esses projetos venham para o Congresso e o Congresso apoie, porque não é questão de ser contra ou a favor do governo, mas sim a favor do Brasil. Ao sair do plenário, Jair Bolsonaro atravessou o Salão Verde pela primeira vez como presidente do Brasil, depois de 28 anos como deputado. Foi para o Palácio do Planalto, onde recebeu a faixa presidencial das mãos de Michel Temer e deu posse aos 22 novos ministros que vão compor o governo, que volta às mãos de um militar depois de 34 anos.
Muito bem, para falar sobre este novo momento da política no país e os desafios dos nossos novos governantes, né? O nosso comentarista de política, Altair Maganin, está aqui. Bom dia, Altair. Bom dia. Ótima quarta-feira para você. Uma boa quarta e um feliz ano novo, né? Feliz ano novo para você, para toda a família. Olha, nós tivemos aí a posse do governador e também do presidente, como nós vimos nas reportagens, né? Agora, no caso de Carlos Moisés, ele destacou alguns pontos muito importantes. Modelo de gestão, né, que ele disse que vai ser mais eficiente, e sobre a questão de investimentos em infraestrutura e na educação, modelo de educação diferente. Como é que você pode comentar? Exatamente. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Um feliz ano novo para todos que nos acompanham em Santa Catarina. O Moisés ele estabeleceu um ciclo: diminuir a máquina pública, fazer indicações técnicas para o secretariado, com isso fazer com que o Estado se torne mais enxuto e possa oferecer um serviço público de maior qualidade, com menos custo e mais efetivo para o cidadão catarinense. O Moisés, que quebrou o protocolo no final da cerimônia, recebeu aí uma homenagem, como acontece quando os bombeiros são promovidos, o banho com a mangueira. Ele que é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros e agora passou a ser o governador do estado de Santa Catarina. Alguns detalhes da posse do Carlos Moisés, elas mostram como esse governo já foge daquilo de praxe que nós vínhamos acompanhando em Santa Catarina, até pela presença popular. Bem verdade que 1º de janeiro, muito calor aqui em Florianópolis na tarde de ontem, mas nós vimos algumas cadeiras vazias ali na Assembleia Legislativa, inclusive com a ausência dos políticos, né? As cadeiras reservadas para prefeitos, para deputados estaduais, deputados federais, elas na sua maioria ficaram vazias e foram recompostas aí com secretários de governo que estavam delimitados para sentar em outro espaço. Mas, a partir de hoje, com uma entrevista às 2h da tarde, já na sala do governador, no gabinete do governador, no centro administrativo, vai mostrar, anunciar algumas metas de curto, de médio e de longo prazo. E é isso mesmo que é necessário a partir de hoje, o primeiro dia útil de governo, começar a trabalhar. Moisés teve uma campanha de primeiro turno na qual não teve protagonismo nenhum, acabou virando o franco favorito no segundo turno, se fechou, se blindou durante o processo de transição e repetiu muito essa questão de enxugamento da máquina pública e tal, e agora é preciso mostrar, como tu disseste, as questões, como é que vai trabalhar a segurança, a infraestrutura, né? A grande prioridade, né, para a questão das rodovias, por exemplo. A educação ele já deu um norte ontem, numa pergunta que nós tivemos a oportunidade de fazer, uma das poucas perguntas, 3 perguntas apenas, né? Prioridade para o ensino técnico, aquela questão ideológica do PSL, de que, né, como aconteceu para a indicação do ministro da Educação, aqui em Santa Catarina não se repetiu, uma coisa mais pragmática, né, um foco no ensino profissionalizante e uma prioridade para os servidores de carreira. Então, a partir de agora, a campanha acabou, a transição acabou, é preciso começar a trabalhar e dizer, né, se comunicar, falar com a sociedade, seja por meio da imprensa, seja por meio de outras fontes, como vai ser, a partir de agora, o governo de Santa Catarina. Por essas novidades, o cidadão catarinense está um pouco ansioso para saber como efetivamente vai ser o trabalho do Moisés. A gente espera que seja muito bom, né? Torcemos para tudo isso, para o desenvolvimento do nosso Estado. Agora, Exatamente. sobre quebras de protocolo, né? Além do banho que o Moisés levou ali com a turma do Corpo de Bombeiros, é uma marca também, parece que pelo menos do presidente, né? Uma quebra de protocolo durante o processo, a posse ali do presidente da República. Mas ele já chegando também, já demonstrando que o que vai fazer nesses próximos 4 anos. Essa é uma diferença marcante entre o Carlos Moisés e o Jair Bolsonaro. Até pelo fato de que a eleição do Bolsonaro começou a ser trabalhada já há 4 anos atrás. E a eleição do Moisés há menos de 1 ano. Então o Bolsonaro ele já chegou chegando. Né? Já chegou chegando, já anunciou as primeiras medidas, o Ministério todo pronto, a reforma da Previdência está pronta, já vai de imediato para o Congresso Nacional. Então essa celeridade é importante, né? Porque o cidadão, quando ele votou, e aqui em Santa Catarina com 70% dos votos válidos para o Moisés, ele demonstrou que quer mudança e tem pressa, né? Então é muito importante que a partir de agora as coisas fiquem mais claras e o cidadão possa saber realmente como que vai ser feita essa mudança, né, tão propalada mudança aqui em Santa Catarina. O prazo de carência dos políticos ele é pequeno, né, visto que aconteceu aí na última eleição. Havia um cansaço, uma estafa generalizada e a partir de agora, tanto o Moisés quanto o Bolsonaro eles precisam mostrar trabalho e mostrar aí as suas perspectivas. E um
Bolsonaro naquele jeito bem simples, né? Porque tem um rombo aí bem grande, né? De quase 160 bilhões, né, Exatamente. previstos aí, né? Exatamente. Orçamento. Previdência, folha de pagamento e a questão do... Tudo isso sem aumentar impostos são, né, dois dos aspectos, pelo menos citados ontem pelo Moisés, como os grandes desafios aqui em Santa Catarina. Vamos torcer para que haja essa mudança e uma melhora, né? A torcida é essa, porque o cidadão brasileiro e o catarinense carecem... Temos que dar esse né? voto de confiança. Exatamente, exatamente. Tá As certo. urnas demonstraram isso, né? Não há o que se fazer uma crítica prévia, porque a urna indicou esse caminho e ele precisa ser respeitado, mas é claro, com cobrança, né? Vamos ficar atentos para saber realmente... Vai ter que conseguir apoio no Congresso, né? A qualidade dessa mudança, exatamente. E esse apoio no Congresso acaba também trazendo algumas questões complexas, então a gente está muito atento a tudo isso também, aqui também em Santa Catarina. Tá certo, Altair. Obrigado mais uma vez. Bom dia para você. Obrigado, um bom dia. Olha, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente fala também do primeiro homicídio da